Nós continuamos acompanhando também aí a vida do nosso continente e também da crise institucional que se abate sobre o Peru. Nós pedimos aqui o professor José Maria de Souza Júnior, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, para conversar um pouco conosco. Professor José Maria, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. É um prazer novamente falar com você aí depois de alguns anos e é um prazer falar com os ouvintes da Nova Brasil FM. Professor José Maria, essas turbulências acontecidas no Peru prejudicam também o seu relacionamento com os seus vizinhos, entre eles, somos nós, o Brasil, ou isso é um problema de caráter estritamente interno, não tem nada a ver com relações internacionais? Não é um problema estritamente interno, né? Eu entendo que seja um problema talvez mais interno do que externo, mas as instabilidades de um país sempre acabam afetando a sua relação com os vizinhos e com os principais parceiros, né? O Peru vive uma crise desde aí de 2016 bastante importante, né? Desde 2018, por exemplo, 5, 6 pessoas ocuparam a presidência do país. As últimas eleições foram bastante apertadas entre um partido de extrema direita e extrema esquerda, e dentre outras coisas, né, a deposição do Pedro Castillo tem a ver com uma tentativa de golpe por parte dele e também por uma instabilidade, entre outras coisas, causada pela falta de governabilidade que se instaurou no país, com o Congresso travando qualquer tipo de decisão que ele fosse tomar e com a falta de capacidade de articulação por parte dele também. Enfim, isso é ruim para o Peru, obviamente, e também é ruim para as relações ali latino-americanas, vamos dizer assim. Nós temos vários focos de proto-crises ou crises no continente, o que dificulta a nossa projeção internacional como um todo, o que demonstra a falta de coesão, a falta de articulação também regional, né? Se a gente for pensar numa perspectiva de integração regional, numa perspectiva de blocos econômicos que podem fazer essa projeção de uma maneira mais coletiva. Então, eu acho que tem um impacto interno, que a gente chama de doméstico, bastante significativo, mas também é ruim para a região, com certeza. Professor, os últimos presidentes do Peru que não ficaram no poder, um deles chegou inclusive a se suicidar, acho que foi o Alan Garcia, salvo engano, não é? Eles foram acusados de corrupção. E na raiz da corrupção, uma empresa brasileira, a Odebrecht, não é? que teria, estou falando no condicional logicamente, envolvida com essa corrupção no país. Quer dizer, é forte realmente essa suspeita de corrupção dos governos peruanos? É forte, esse é um dos elementos centrais da crise do país, eu entendo a corrupção tem sido um elemento de deposição dos presidentes, né? Você acaba, todos os presidentes acabam tendo denúncias de corrupção, investigação de corrupção, e de alguma maneira isso contribui para a instabilidade do país. De uma forma ou de outra, esses presidentes acabaram saindo do cargo, né? A constante mudança de presidentes contribui para a crise no país. A própria vice-presidente, que agora é a presidente do país, teve um processo de impeachment arquivado na segunda-feira, salvo engano. Ou seja, sempre há esse elemento de corrupção, a corrupção já está acoplada às relações políticas, vamos dizer assim. Então, isso torna mais difícil governabilidade e também a articulação, né? As denúncias de corrupção estão tomando lugar da articulação política. É claro que essas denúncias precisam ser investigadas, precisam ser averiguadas, eventualmente punidas, mas a gente precisa lembrar que o exercício da política, ele faz parte ali da geração tanto de conflito como de consenso, né?
e isso virou um instrumento para deposição de governos e deposição aí de presidentes por parte dos opositores, né? Eu acho que esse é um elemento, sobretudo na América Latina, que tem chamado bastante atenção ultimamente. Professor, quer dizer, a atual presidente, que era vice, também sofreu ameaça de impeachment? Ela sofreu na vice-presidência, né? Temos aí indícios de que ela tenha rompido com o ex-presidente, né? Ela estava na chapa, ela foi ministra, mas ela foi expulsa do país, do partido Peru Libre em janeiro desse ano, e também o Pedro Castilho teve que trocar o seu gabinete algumas vezes, né? Em 17 meses de governo, aí ele trocou 4, 5 vezes o gabinete todo. E numa dessas trocas, a própria vice-presidente, que também era ministra, acabou deixando o ministério e, de certa forma, rompendo com o presidente. Ela no seu discurso ali, nos discursos iniciais de posse, nas declarações iniciais, ela já disse que ela precisa de uma trégua política, ela vai reforçar a questão do combate à corrupção, e isso é um elemento sempre presente nos discursos. É importante destacar que ela é a primeira mulher presidente do Peru aí em 200 anos de independência peruana. Fez uma mensagem às mães peruanas, né, à sociedade peruana de uma forma geral, mas a questão dela aí vai ser como que ela consegue fazer essa articulação. Ela é um ator político recentemente novo, né, começou a se candidatar aí na segunda metade da década de 2010, e também sofre aí com essa questão de denúncias de corrupção supostas, né? Suspeitas. Então, isso é sempre um elemento de instabilidade. Uma coisa importante que eu acho legal falar, Heródoto, é que a Keiko Fujimori, que disputou a eleição com o Pedro Castilho, que foi uma eleição apertada, Keiko da centro-direita, Castilho Keiko da extrema-direita e o Castilho da extrema-esquerda, a Keiko sinalizou positivamente para Dina Boluarte, ou seja, falou assim, olha, a gente precisa aí que ela componha um gabinete amplo, né, uma frente ampla, que dê conta de criar governabilidade. Em países desiguais, como o Peru, como alguns da América Latina, né, a maioria da América Latina, é muito difícil criar essa coesão, criar representatividade, mesmo assim, mesmo sendo no executivo, né, e então esse aceno da direita pode significar algo positivo para a estabilidade peruana daqui para frente. Ela tem um mandato até 2026, é um período longo, né? Se a gente contar que nos últimos 4, 5 anos o Peru teve 5 presidentes, se conseguir manter até 2026 é um indício positivo, mas essa articulação, essa sinalização da própria Keiko pode ser que gere um pouco mais de instabilidade ou um pouco menos de instabilidade no país nesses tempos vindouros aí. Professor Zé Maria, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Qual é o palpite do jogo hoje? Puxa, não, pera, eu ia fazer essa pergunta para você antes. Não vale não, você vai fazer de mim. Agora, já que você falou, eu vou falar no 2-1 aqui pro Brasil. E aí? Vai ser 3-1. Professor, tem lá, inclusive, uma bandeira do Brasil lá. Professor, um abraço, obrigado. Para a Copa. Eu que agradeço. Pra foto. Muito obrigado, professor. Professor Zé Maria Souza Júnior, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Ninguém escapa desse clima hoje. Nem o Paulo Rodolfo às 8h20.